Mais que um café, mais que um café, mais que um café. Podcast. Mais que um café, mais que um café, mais que um café. Podcast. Mais que um café, mais que um café, mais que um café. Podcast. Mais que um café, mais que um café, mais que um café. Podcast. Sejam todos muito bem-vindos ao Mais que um Café Podcast. Estamos aqui mais uma semana, não é, Rafa? Mais uma semana, retomando nossas gravações. E assim, minha gente, em grande estilo. Eu tava falando aqui nos bastidores, né? Nos bastidores não, no Instagram. Que a gente trouxe uma convidada que, assim, é até difícil imaginar, alguns anos atrás, imaginar que eu estaria sentada na mesma mesa com ela, porque eu sou muito fã dessa mulher, gente. Estamos aqui com Sâmia Maia. Não, já me antecipei, nossa já amiga é apresentadora, cantora, é um pouco de tudo. Uma das mulheres mais versáteis que eu conheço, que eu conheço há anos também. Muito bem-vinda, Sâmia. Que felicidade estar aqui com vocês, esse casal que eu amo. Já digo pra eles todas as vezes que eu encontro que vocês dois pra mim assim são referência de verdade. E muitas coisas, como profissionais maravilhosos que são, cada um na sua área, e agora os dois, né, com esse ponto em comum, essa interseção aqui como apresentadores. E como ser humano também, vocês são incríveis, amo, de verdade. Sâmia, obrigado. A gente tá muito feliz de te receber aqui. Eu já conheço o Sâmia, gente, há uns... Muitos anos. Uns muitos anos. Vamos botar a data não, mas vai pra lá de 10 anos, com certeza. Pra lá de 10 anos? Teve uma época que eu abria os shows da Magníficos, Isso. com a banda que eu tinha, Forró Mais Eu. E eu acho que todo fim de semana a gente se encontrava nos palcos, né? Mas assim, Sâmia e eu tava ali, eu ficava assistindo os shows. Aprendendo, né? Sem mentira nenhuma, gente. Eu ficava na beira do palco, assim, aprendendo tudo, observando. Na época eu tinha, sei lá, uns 17 anos, 18 anos. E eu aprendi muito. Tinha não, 10 anos atrás, você não tinha 17 anos não, eu viu, disse meu pra amigo? lá de 10 anos. Você Pra lá de 10 aí, anos. jovem. E Sâmia também era jovem. Acho que eu era mais nova ali, né? Na formação da Magníficos naquela época. Dos cantores, pelo Naquela menos, época, com certeza. Era. E aí eu sou fã desde aquela época. E Deus. queria já começar aquela pergunta que todo mundo quer saber, né? Como foi que começou? Você sempre pensou em cantar? Você sempre foi essa Foi uma oportunidade, surgiu no meio artista do caminho. ou tipo Samia, você... criança, né, se imaginava, não, eu quero cantar, é o meu projeto de vida. Não, filha, o meu projeto de vida era ser artista, entendeu? Só que, tipo, eu sonhava em ser tudo, cara. Eu sonhava em ser substituta da Carla Perez. Olha o sonho. Felipe, Quase que eu fui juro. Não, olha o sonho, né? Não, eu queria ser, na verdade, eu não queria ser Sâmia, mas Eu queria entrar no lugar da Carla Perez, não tinha. Olha aí, ó, bomba, né? Ei, mas naquela época, meu filho, quem não, né? Eu era morena, mas eu dizia, não, pra ser Carla Perez, eu pinto o cabelo. Eu queria ser dançarina, eu queria ser cantora, eu queria ser apresentadora, eu queria ser atriz. Mas o que a vida me colocou em primeiro momento foi a música. Que massa. De uma forma bem louca, assim. É incrível. Hoje eu paro pra pensar e eu vejo como Deus me deu tantos sinais de que eu tinha que cantar, sabe? Porque eu morava num condomínio lá no Zé Walter, em Fortaleza, na periferia. Tu nasceu em Fortaleza, Sim, né, Sâmia? Nasci em Fortaleza. O Zé Walter é um bairro lá, como se aqui fosse, não sei, o Valentina. Mais afastado. Muito afastado, um bairro muito grande, meio que independente, né? Que tem o seu comércio, como Valentina, Mangabeira. E aí, eu morava num condomínio fechado, mas nada de chique não, gente. Era muito, muito pobre. E aí, as cantores iam morar lá. Tinha um dono de uma banda, Zequinha Aristides, que hoje ele é... Eu não sei se Zequinha ainda é sócio do Aviões, mas na época do começo do Aviões ele era. Ele tinha Caviar com Rapadura. Eu lembro. Uma banda muito top, que era muito sucesso. E ele tinha muitos apartamentos lá, então ele colocava os cantores dele pra morar lá, os músicos pra morar lá. Que massa. Foi morar lá o Neto, que até hoje é cantor do Mastruz com Leite.
Sim. Então, eu muito pequena, eu com 9, 10 anos, eu já me via no meio daquela galera, assim. Conviver com a galera que dominava o mercado, né? De certa Sim, forma. E com as nessa época, referências. tipo, tu não trabalhava com música, mas tu já cantava. Eu já queria cantar, né, amor? Porque eu tinha um gravador lá em casa. E a minha mãe tinha as fitas dela dos cantores. Quando ela ia procurar as fitas dos cantores, estava tudo eu. Eu gravava por cima. Vou Entendeu? ouvir Roberto Carlos. Eu quebrava aquele negocinho. Vocês não são do tempo da fita? Eu sou. É. Eu peguei o finalzinho. Com Pronto. a caneta, né? Ia lá. Aham. A fita era quadradinha, aí tinha um clipezinho assim. Quando você comprava a fita gravada original, né, que chamava, você não podia gravar por cima. Mas aí eu descobri que se quebrasse aquele negocinho, dava pra gravar. Então eu quebrava todos. Caramba. Era. Isso tu tinha quantos anos, mais ou menos, quando tu fazia essas astúcias? 9, 8, por aí, 8 pra 9 anos. Tem alguém na tua família que é artista, tem a veia, toca alguma coisa, canta, atua? Ou tu foi a primeira? Eu fui a primeira. Posteriormente, o meu primo, ele começou a tocar acordeon e cantar. Hoje ele tem uma banda lá em Fortaleza, uma banda baile, que faz casamentos, as coisas. Mas eu fui a primeira. Assim, meu bisavô, ele tocava violão e clarinete. Que massa. Mas nunca foi profissional. Sim. Sempre foi amador. E o meu bisavô, ele morreu cego. E ele morava no interior e todas as vezes que eu chegava lá, eu pedia pra ele tocar. Ele tocava uma música chamada A Marcha do Marinheiro, que é uma música toda solada no violão. Cego. Caramba. E eu achava aquilo o máximo. E nunca aprendi a tocar. E como foi, assim, que pra tua família receber? Você, cantora, vou pegar a estrada. Porque, assim, é um tabu já, né? Era um tabu. Eu ia dizer, hoje não, menos, hoje né? não. Mas antes já era um tabu você assumir a carreira artística. E ainda mais sendo mulher, a gente sabe que E tem... criança? Criança. É, porque tu já foi pra estrada criança, né? Uhum. E com banda, tipo, um contexto bem desfavorável pra Barra época. pesada. Mas e aí, como foi? Tipo, tu só foi? Não foi tão fácil, não. Eu acho que eu apaguei uma parte da minha memória, porque eu tô falando fora do microfone, olha aí. Não, Tá vendo? tá. Casa de Ferreira. Tô monitorando Tô aí. não, tá certo. não, aqui, nossa produção. Claudinho tá ali, atento. Meu querido, foi uma guerra a minha casa. Porque a minha mãe, ela trabalhava muito. Minha mãe trabalhava da hora que ela acordava até a hora que ela ia dormir. Ela tinha uma confecção de calcinha e sutiã. Então, você sabe, hoje você ser empreendedor já é difícil. Naquela época era assim, impossível. Uma mulher sozinha. Enfim. Então, ela não conseguia enxergar o que eu fazia. Eu conseguia dar o migué nela, entendeu? Tipo, eu saía pronta eu jogava futebol de salão. Eu saía pronta. Sério? Ainda joga ou pendurou a chuteira? Pendurei. Deixei para a Marta. Olha, Marta, agradeça a Sam. Eu vi que você é quem você é, porque ela não levou eu a não quis tomar o lugar dela. Então, eu saía de casa para jogar futebol de salão, que era no colégio, que era ao lado, era grudado do meu condomínio. Sim. E aí, só que eu ia para outro lugar, eu ia para casa onde eu ensaiava. E era uma banda que era formada 80% por criança. Caramba. Porque o filho da dona, ele começou a tocar acordeon. E ela disse, vamos montar uma banda. Era brincadeira da criançada. Era, né? só que aí depois eles começaram a fazer um show aqui, um show ali. E aí começou a vender uns shows e, enfim, fazia. Bastante show. Só que eu cheguei lá, eu pedi pra cantar, pô. Eu cheguei mentindo. Gente, eu jamais imaginaria essa história de Sâmia. Menina, eu tô passada. Eu imaginava um contexto, tipo assim, Sâmia sempre cantou, entendeu? Aquela criança que a gente vê, sabe, Faustão? Nunca! Que passa, Que foi pro The Voice da época, a família né? toda Raul aqui, Gil. colocando pra cantar. E aí, um belo dia surge, eu tô... Um belo dia minha mãe quis me matar. Minha filha, não existia isso não. Na época, se bem que tinha muito show de calor lá em Fortaleza, sabe? Aqueles programas de televisão. Fortaleza sempre foi muito pra frente. Em relação Ainda a isso. né? Hoje em dia você vê a programação de Fortaleza é a parte de todo o Brasil, né? Aí, essa banda, ela foi tocar na quadrilha do meu colégio. Eu dançava quadrilha. Sabe quando você olha assim, eu olhei, naquela época eu tinha um poder de mentalizar, que a gente chama hoje, né? Visualização, Sim. as afirmações positivas. Naquela época, quando eu tinha 10 anos, eu tinha esse poder, uns 12.
Hoje não tem mais. Eu digo, quero isso aqui, quero isso aqui, quero isso aqui. não acontece, Nada. Mas naquela época Tô até hoje mentalizando. Tô até hoje, amiga, esperando. Mas naquela época eu olhei a banda tocando, eu disse, eu quero cantar nessa banda. Que massa. Aí eu descobri o endereço da banda, foi eu e uma amiga minha de colégio lá. Cheguei lá, eu disse, olha, eu sou cantora mirim. Desenrolada é ela. Mentirosa! Mentirosa! E a filha da dona da banda que abriu a porta. Eu disse, e aí eu queria cantar aqui. Aí você Bem quer assim, tomar eu minha já fui vaga, convidada. né? Não, eu não era cantora. Eu disse, eu já fui convidada para outras bandas, mas eu dou prioridade a vocês. Pelo amor de Deus. Aí a galera caiu na lábia. Gente, caiu nunca. Ela disse, a gente não tá precisando de cantora. Apenas. Desse jeito. Tchau, beijos. Limpo e seco, como a gente será. Aí eu disse, mas eu podia ver o ensaio? Ela foi e disse, o ensaio é tal dia, se você quiser vir, pode vir. Eu fui. Só que eu comecei a ir todo ensaio. Primeiro ensaio, ninguém falava comigo. E eu entrei na casa dos outros. Fiquei olhando, meu Deus, era muito cara de pau. Queria ter essa cara de pau hoje. Eu queria ter essa cara de pau hoje, Felipinho. Porque se eu tivesse essa cara de pau hoje, eu conseguiria muitas coisas. Mas é o lance de você acreditar no sonho, né? De certa forma, você ali estava focada, tinha certeza que era aquilo que você queria. Hoje em dia, a gente trabalha tanto com a razão, né? Com, será que eu vou incomodar? Será que eu... Que a gente termina perdendo um pouco dessa atitude ali de dizer, ousadia, né? E criança, ela tem vergonha na cara, né? mulher tem não. É. Criança leva porrada, tá na mesma hora beijando a pessoa. Mas e aí, quando foi do momento que tu foi aceita, por osmose ali, né? Por imposição tua, até tu dizer, cara, isso... Até cair na estrada mesmo e tornar a profissão, onde foi a virada pra tu? Amigo, eu continuei indo pro ensaio e até que um dia os meninos olharam pra mim e disseram, tu quer cantar uma música no final do ensaio? Eu disse, quero. Cantei tão ruim, tão péssimo. Que aí eles disseram, olha, é melhor tu fazer vocal. Eu disse, e como é vocal? Aí vocal é uma voz fina. Beleza, meu Deus do céu. A voz fina foi pior do que a voz normal. Aí, enfim. Isso por volta dos 12 anos, né? Só pra todo mundo entender 12 aqui. anos, por aí. Aí eles ficaram com pena, eu acho, com dó. Eu chegava lá com uma pasta, não é também do tempo da Rafa, talvez o Felipinho saiba. Aquelas pastas que tinha vários plásticozinhos, você botava as coisas dentro. Eu tinha o meu repertório. Mulher, eu sabia. Ao invés de papel carta, tu colecionava repertório, né? Quem tinha um lance de papel carta, eu colecionava também, meu filho, só que eu tinha na minha casa era pasta. Só que eu tinha toda a música escrita e eu escrevia a música igual a carta. Quando eu cheguei lá, eu disse, esse aqui é meu repertório. 500 músicas. Eu sabia toda a música, mas com letra. Enfim. Aí me disseram, em primeiro lugar, não é assim que se escreve música. Música você escreve a frase, estrofe, né? Ai, meu Deus, fui reescrever. Sem necessidade. Mas tudo bem. Todo dia, todo ensaio eu cantava uma música no final. Aí um dia a cantora faltou. E eles tinham um show. E aí lembraram de mim. Aquela menina que sabe pra tirar do prego, vai ser o jeito. Só tem tu, vai tu mesmo, né? Certo. Pra eu explicar à minha mãe tudo o que tava acontecendo, que minha mãe não sabia. Caramba. Eu ia ensaiar. Fui. Chocada. Expliquei rapidamente, sem muitos detalhes, pra ela não ter tempo nem de entender. Aí a dona da banda tinha ido lá com o marido dela e tal, aí ela deixou. Ela olhou pra mim e ela disse, você vai pra tirar a banda do prego, mas nunca mais você invente isso. Eu, não, nunca mais. Enfim, meu filho, esse nunca mais era assim, toda vida que faltava cantora ela me chamava, toda vida que precisava me chamava, até que um dia, depois de muito tempo, depois de muita humilhação, muito ralar, muito cedo, não tá mais precisando de você não, que a gente arranjou uma cantora. Assim. Aí eu comecei a ser chamada por outras bandas do mesmo porte, né? E aí eles disseram, não, então é melhor a gente ficar com ela como cantora mesmo. Aí foi pouco tempo que eu fiquei lá, eu fui abrir um show, a gente tocava num lugar chamado Pau de Arara, lá em Fortaleza, que era muito famoso. A gente foi abrir um show, era Sabor de Queijo, a banda que eu cantava, depois era Zanzibar, e depois era Magníficos no auge. Caramba. Caraca. Responsabilidade, né, pra vocês. E ainda tinha a transmissão, viu? Que a transmissão, aquele show era transmitido pela Rádio 100, que era a rádio mais ouvida do Ceará. Então, a gente tocava, às vezes, só pelo cachorro-quente e a transmissão. Caramba. Só era. E eu gravava toda aquela transmissão, minha mãe gravava.
Aí ela já tava aceitando. Eu ia perguntar isso, nesse processo todo aí, quando tu entra na Ela banda mesmo já mesmo, destravava ela já... as fitas, né? Ela mesmo já destravava. Mas ainda demorou um tempo, ainda teve enfim, muitas coisas. Uhum. Até que ela começou a ver que não adiantava. Que ou eu ia mentindo, escondendo, enganando Ou ela. ela apoiando. Ou eu ia ela deixando. E ela achou que era uma fase, era coisa de criança e ia passar. Mas graças a Deus, pra ela também não passou, né? Porque ela tem que agradecer também. Aí eu fui... nesse dia, o cantor da Zanzibar, ele tava no palco o tempo inteiro. Me olhando cantar. Quando foi uns 15 dias depois, ele me ligou. Consegui meu número. Disse que tava saindo da Zanzibar, ia formar a banda dele e queria que eu cantasse na banda dele. Que massa. E aí eu fui. E 2 meses depois, 3 meses, eu fui convidada pra Zanzibar. Que era a banda que tinha tocado depois. Que já era maior do que a dele, né? Muito. Eu acho que eu cheguei a ouvir. Zanzibar era um grande sucesso no Ceará. Forró Eu lembro também. dessa daí. Era forró. Forró, mas a gente tocava axé, micareta, eu puxava trio. 7 horas, minha filha, puxando trio, carnaval. Era muito bom. Aí só que eu não ganhava bem, entendeu? Era mais vivendo o sonho ali, né? Tipo, tô nos palcos. Era um dinheiro que a minha família era muito pobre. Então, assim, eu não tinha aquele dinheiro. Foi um dinheiro que ajudou a gente na época. Sim. Mas não era um dinheiro, eu não conseguia comprar um carro. Mesmo mais, meu sonho era ter um Fiat Uno, daquele quadradinho. Não consegui comprar meu Fiat Uno. Enfim, era muito sacrificado. Porque eu morava muito longe. A sede da banda era na Aldeota. Era como se eu morasse em Mangabeira e a sede da banda fosse aqui, em Manaíra. Então, eu andava de mototáxi. Meu dinheiro só dava pra isso. Mototáxi, telefone que eu tinha eu viajava. Era pra tua manutenção, né? Pra manutenção. E a banda viajava muito e viajava o Brasil inteiro. A gente tocava Rio de Janeiro, tocava muito São Paulo, Manaus, Bahia. Caramba. Muito. Sergipe. Se duvidar, eu viajei pra mais longe com o Zanzibar do que com o Magníficos. E aí, eu fiz um programa da Xuxa. Aí eu já tô contando a história toda, podem contar. Não, Pode contar, oxe, não, eu tô mas amando aqui, você não tá entendendo. Aqui, Sam, é exatamente isso. É porque eu não deixo o ninguém papo em perguntar. casa. É o papo em Eu casa até mesmo. contei aqui, né, que tipo, a ideia desse podcast, sabe aquelas conversas que a gente já teve várias vezes gravando pro seu programa e que quando acabava, desligava as câmeras, a gente ia conversar sobre a vida. Outras coisas. Pronto, é pra isso que a gente tá aqui, então estamos amando, pode contar. Porque eu falo pra caramba. E aí eu fui A fazer... gente não percebeu, Não, né? Eu sei, porque vocês são muito educados. E eu nem Não, tomei mas café fica à agora à vontade. tarde. Se eu tivesse tomado, eu tava louca. Toma aí um pouquinho. Porque Não, eu já o estômago não tá legal. tô um pouco ferrada. Só um pouco. Essa eu não vou contar não, porque senão o povo Mas vai aí chorar. continua. Tu tá na No programa. Zanzibar. Fui fazer um programa da Xuxa. Xuxa. Aí, outra Com coisa... a Zanzibar? Sim, outra coisa que a Zanzibar me deu, muita visibilidade na televisão, porque a gente fazia muito. Olha, a Xuxa, o programa da Xuxa, o Planeta Xuxa, eu acho que eu fiz umas 6 vezes com a Zanzibar. Caraca. Caramba. Engraçado, né? Porque... Hoje em dia existe ainda não, né? A Zanzibar, Sim. não sei, acho que não. Pode crer. Raul Gil, Eliana, todos os programas, eu só não fiz com a Zanzibar, eu só não fiz tipo Faustão, Luciano Huck, que também nem existia na época. Mas dos que existem hoje, eu só não fiz Faustão, que você imaginar tudo Caramba. que eu fiz, com a Zanzibar. E foi através desses programas que o pessoal da Magníficos me conheceu. Sim. Em um desses programas. E aí a gente foi fazer, era um Planeta Verão, Planeta Xuxa de verão. A gente passou todo o dia numa ilha, todo mundo foi no mesmo barco. Foi incrível, assim, era Magníficos de forró. Magníficos, Mastruz com Leite e Zanzibar. Aí tinha El Chan, na época era Sheila Mello, Sheila Carvalho, Ivete Sangalo. Tu já de olho ali na Vamos lá, vaga. aqui só, né? Tu já de olho na vaga de Sheila Mello, Não, né? eu já Porque não era mais queria- Carla Pérez. Eu já não queria mais ser Sheila Mello, era a vaga de Padre Ivete Washington. na banda Eva. Né? Eu acho que ela ainda era da banda Eva, Ivete, na época ainda era banda Eva. Enfim. E aí a gente conversou meio que por cima, assim. Só abrindo parênteses aqui, Samia. É interessante, né? A galera que te acompanha hoje, que te conhece mais recentemente, da Magníficos pra cá, ou até mesmo de Samia Maia pra cá, né? Não tem ideia do que foi preciso você percorrer pra chegar até aqui, né? Desde aquela persistência daquela pirralha ali, que para os outros era sem noção de estar incomodando ali no ensaio, até passar por tudo isso e hoje você ter
de certa forma, seu nome, né? Estampado aí dentro da história da música, principalmente nordestina, né? Você é uma referência. E é massa poder compartilhar isso, gente, para vocês também valorizarem os que estão começando. É verdade. Saber que é ralação mesmo. Samia tá aqui hoje, mas olha só o que ela precisou passar, né? Porque tem gente que às vezes tem aptidão, sonha com aquilo, mas na primeira dificuldade Tá esperando aquele golpe de já sorte, não iria pro segundo né? ensaio que tu foi lá atrás, né? Mas sabe o que eu acho, Filipinho? Eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, sei lá, acho que a gente vai perdendo meio que essa não é cara de pau ousadia. Que eu falo, essa ousadia, sabe? Eu perdi. Mas também é uma coisa dos tempos modernos, eu enxergo assim. Eu acho que uma geração passada, tipo, nem me coloco, né, nessa geração, mas assim, eu vejo que meus pais, meus tios, eles tinham mais atitude até pelas dificuldades que existiam, né? Hoje em dia a gente tem tudo muito fácil, então quando existe qualquer dificuldade, você meio que bate na dificuldade e desvia o caminho. Você não tenta pensar em como superá-la. Uhum. E eu acho que a gente ainda pegou um pouco disso, né? De dizer, não, caramba, é isso aqui, eu quero isso aqui. Tipo, por que não? Por que não persistir mais um pouquinho? Eu ainda não dei o meu máximo aqui. E eu acho que você aí, contando a sua história, mostra claramente que você sabia o que você queria, você, tipo, sabia que teriam dificuldades, não foi possível Carla Pérez, mas você passou disso. Mas assim, você acreditou, sabe? E tudo que você vai contando vai dando alicerce pra sua história, né? Porque não é uma qualquer, não caiu do céu. Tem gente que consegue realmente ter toda uma estrutura desde sempre e também precisa perseverar muito para manter aquela estrutura. E você não, você conseguiu construir. Então, quando a gente vê lá no topo, né, vê você com a sua história, que olha para trás, você começa a dizer, caramba, é por isso, pô. Por isso que ela é Samia Maia. Por isso que foi Luiz Gonzaga, por isso que é Elba, por isso. Olha para trás, né? Isso daí é o que realmente vai dando essa couraça, né? Tipo, velho, o que vier aqui, as tuas dificuldades hoje, que antigamente provavelmente para você era uma coisa super, era um monstro. Hoje em dia tu olha assim, tipo, empurra o monstro, né? Peraí que eu preciso passar aqui. E antigamente eu acho que era muito mais difícil, porque antigamente não tinha esse lance de, eu sou o cantor, eu sou o nome, eu sou, sabe? Você tinha que entrar numa banda. Era. Então você tinha que esperar alguém daquela banda sair, né? Alguém de uma banda sair pra ter uma vaga, entendeu? A velocidade era outra, né? Hoje as pessoas chegam um empresário e investem no cantor. É mais fácil. Às vezes o cara nem tem certeza se é aquilo, né? Mas é uma injeção ali que acontece de ânimo que o cara termina sendo, né? Pois é, você não precisa esperar ninguém sair pra você ocupar um lugar. Você pode ter o seu lugar. E isso frustra muita gente, porque você fala, caramba, fulano de tal, há 6 meses não era ninguém. Sabe, só um parênteses que eu tô achando o máximo aqui. Tu fala, olha pra tu, Samia fala, olho pra ela. E eu perdida aqui, vocês no universo de vocês, né? Conversando eu aqui mas só. Traga pro seu também, porque Samia entende. Não, mas eu tô amando isso aqui. Amando. Mas assim, só pra fechar isso que a gente tá falando, hoje em dia as pessoas se comparam muito, né? Infelizmente, um dos maus da nossa geração tá sempre dizendo, fulano de tal, com 6 meses estourou e eu tô aqui há 10 anos. Especialmente da internet, né? Da internet, porque sim. É uma grande vitrine da vida de todo mundo, de uma vida aparentemente perfeita, né? E aí você tá sempre se comparando, porque você tá sempre vendo a vida do outro. Antes a internet não era bem assim, né? Até a informação chegar, era muita coisa que acontecia. E isso meio que vai frustrando as pessoas, né? Porque você tá sempre olhando alguém que do nada, pum, estoura e chega a milhões e você aqui, putz, velho, caramba, o que é que esse bicho fez e tal. Começa a entrar uma frustração. E se não tiver essa história, você realmente desiste. Vou contar uma história aqui pra vocês que aconteceu em maio desse ano. Eu fui participar da live da Samira Show, é uma cantora lá de Fortaleza. Sim, sei quem é. Estávamos uns 7 cantoras, ela convidou 7 cantoras, com ela 8. E aí, do nada, chegou uma menina lá
que eu não conhecia e nenhuma das outras meninas conhecia, mas Samira disse, é uma menina que tá começando aí. E ela vai cantar só uma música, lá no final. Ela vai cantar por último. Ela não ia cantar, mas o cara que estava começando a investir nela, empresariar, é isso que eu te digo, né? Ele pediu, era amigo de Samira, e ela deu essa oportunidade para ela. A menina cantou a música, ela muito quieta na dela, a gente mal falava com ela realmente, porque ninguém a conhecia. Sim. E ela muito caladinha, muito quietinha e tal, mas muito educada. E quando foi cantar, ela cantou a última música, realmente, de fato. Depois entramos todas no palco e cantamos, e ela cantou também, e já se entrosou mais ali com a gente. E o tempo passou. De repente, 2 meses depois, eu ouvindo a música na internet, só o refrão, porque hoje a gente só conhece o refrão das músicas, né? Graças ao TikTok e ao Reels. E aí eu disse, essa música parece muito com música. Eu já conheço essa música. Aí a gente tem um grupo dessas cantoras que participaram. E aí eu vi que aquela pessoa que eu não tinha um número, que estava lá no grupo, mas eu não tinha um número, começou a mandar de vez em quando coisas. E a música era aquela que ela tinha cantado, aquela menina, que foi a última a cantar. Que em 2 meses ela deixou de ser uma cantora que foi ali porque alguém pediu um favor a Samira, para ser uma das músicas mais tocadas do país. Que pau. Mari Fernandes. Que Sim. massa. E em 2 meses a vida da menina mudou assim, ó. Radical. Obviamente, ela é muito jovem, ela não teve nem tempo de passar por tanta coisa. Sim. Não acredito que ela passou por tanta coisa, mas ela passou por muita coisa. Eu sei que ela cantava em bar, ela foi compositora. Esse grupo, a gente geralmente posta as coisas uma da outra. Quando eu fui postar uma coisa e marquei ela, tinha uma mensagem dela pra mim de, 4 meses atrás, antes de eu conhecer. Ela dizendo, Sam, eu sou compositora, eu tenho umas músicas, se tiver como eu te mandar e tal. E eu não vi, entendeu? A mensagem dela, como eu não a segui, ficou naquela parte que a gente não vê. Ou seja, aí eu brinquei, eu botei kkk, só tô vendo mensagem agora. Se ainda tiver as músicas, pode mandar. O maior exemplo desse sentimento de a gente não sabe o amanhã, não sabe até onde, né, as coisas, a proporção que as coisas podem tomar. Juliette, velho. Juliette. Tem noção, ela entra num programa... É um fenômeno, né? É um fenômeno Juliette. Não, né? ela tava, essa semana aqui, né? Ainda parou... Não, a praia de Jacaré, a praia não sei quanto. Não é só aquela, aonde ela passa agora, ela para o lugar, né? A gente refletiu todo aquele processo, assim, velho, a gente nunca tem dimensão, assim, da proporção que as coisas podem tomar hoje, do que será o nosso na era próximo digital. segundo, né? Isso pra profissão, isso pra tudo. A gente não, muitas vezes, vive muito em função de um futuro que talvez não exista. E esquece que o presente é o que define esse futuro. E é esse presente que leva a gente a um lugar que, como você falou, de 2 meses atrás você é a desconhecida do rolê e 2 meses depois você é a mais tocada. A estrela do rolê. Exatamente. Então, acho que isso também vai nos mostrando que a gente precisa olhar sempre para a pessoa como outra pessoa, né? Independente do tamanho dela, em termos de internet, em termos de artístico, em termos de qualquer coisa. Tem um coração ali do outro lado, tem uma pessoa que está sonhando. Talvez você lá atrás, quando era frustrada pelo sanfoneiro, pela dona da banda que não queria que você cantasse, se ela tivesse dado um incentivo a mais, você, estaria acreditando ainda mais naquele sonho, né? E a gente vive isso e vê isso de uma maneira muito rápida, né? A internet é muito louca em relação a isso. Mas voltando para a tua história aqui, Sâmia, e como foi a Zanzibar, a entrada Magníficos e o período que tu passou lá, porque tu marcou uma geração, né? Por onde você passa, a galera... Eu tô falando, às sabe? vezes eu ouvi essa mulher, inclusive eu quero mandar um alô para minha amiga Eliara, professora de Sâmia Maia, querida. Inclusive, Beijo, Eliara. E aproveitando para falar de Magníficos, queria mandar um alô para Josivaldo, toda a galera que faz parte, Dudu. né? Dudu, Bruno, todo mundo que faz parte ali do contexto da Magníficos. Que inclusive na época, Sâmia ia num ônibus à parte e a gente ia com a galera da produção. Porque Sâmia era assim, ó. Ultra, mega, zona.
A gente ia no ônibus da banda. Explique direito essa conversa, viu? Não, eu tô tirando onda aqui, eu tô... É porque eles andavam, a gente tinha 2 ônibus, a Magníficos, que eu hoje não Era um tenho nem... micro-ônibus. Era um ônibus e um micro-ônibus. E aí eles andavam junto com a técnica, né? Era com a galera. Com a equipe técnica. Então só pra eu entender, essa banda de vocês, ela servia a banda, tipo assim, ela abria todos os shows da Magníficos. Todos não, mas muitos, Alguns. né? Não, Aqui mas na tipo Paraíba. assim, vocês tocavam Ela era uma outros banda lugares, do irmão do dono da banda. A banda do irmão do dono da Magníficos, que era gerente da Magníficos. Então, muitas vezes ele conseguia quando vocês se colocar... reencontraram muitos anos depois, tu sabia que era Sam, é óbvio. Mas tu provavelmente não lembrava disso não, né? Acho que... Eu lembrei, ele falou, eu disse, claro que lembro. Eu lembrava, eu adorava eles cantando. Porque era bem diferente, né? O estilo da gente. Já era mais na pegada regional do que eu faço hoje. Sendo que também tinha um lance ali da Magníficos, né? Tinha um toque. Mas pra mim foi uma escola, assim, eu lembro de muitas coisas. Hoje em dia a minha visão de negócio, de música, é muito daquela época ali, porque eu via que era um negócio fora do padrão, assim, Magníficos realmente era uma coisa fora do padrão, e é o que é ainda hoje, porque a galera é muito visionária, né? Mas aí, como foi o teu período, como foi? Porque ali foi o sucesso, né? Tipo, tu vestiu mesmo, assim, onde chegava, fã-clube, faixa, Como era lidar com isso? É porque as pessoas têm muita gente olha pra mim e diz, eu sou fã desde que você entrou. Na época de Chamego Chaveco. Não foi aí, né, que eu entrei. Eu entrei muito tempo antes. Eu entrei 3 anos antes. E foram 3 anos muito difíceis. Sabe, pra vocês terem ideia, eu recebi aviso prévio 3 vezes. Caramba. Sim. Durante esse período do aviso prévio, acho que meu primeiro e segundo aviso prévio, eu não lembro. Eu fui convidada para Limão com Mel pelo Edson Lima. Na época o Edson ainda cantava na Limão. Inclusive voltou, né? E aí eles não me perderam, eles não me botaram para fora mesmo porque não queriam me perder para Limão com Mel. Sim. Eu senti isso, né, na época. Pelo menos foi o que eu achei. E eu sofri muito porque, tipo, eu ficava com as músicas mais fracas do CD. Eu só cantava... Tu sentia isso mesmo? Era uma coisa... Tipo... Não, era uma certeza, todo mundo sabia. Eu era a segunda cantora, entendeu? Só que era assim, não era só uma segunda cantora. Era a pessoa que, tipo, nem aí, se ela tiver, se ela não tiver. Não era para os fãs, mas para a banda... Nos bastidores, como né? negócio, bem diferentes, como né? negócio, né? Era assim, eu que enxergava. Porque é sempre assim, na verdade. Banda, tem o cantor principal e tem o cantor que ali, vai... né? Que tá ali também, que os fãs gostam, mas que a gente sabe que não é a cabeça da banda. Uhum. E eu passei muita coisa, muita coisa. Até que veio aquela música Chamego Chaveco, que mudou um pouco a minha realidade. Que as pessoas já achavam que eu era a estrela. Apenas era agora, eu tinha invertido os papéis. Eu era a cantora que tinha mais visibilidade. Entendi. Sim. Mas para a banda, era a mesma coisa. Pra você ter ideia, eu ganhava a mesma coisa que quando eu entrei, vindo lá da Zanzibar, 4 anos antes. Uhum. Enfim, foi uma construção muito grande dentro da banda, até eu saber o meu valor. O seu valor. Porque eu não... Tipo, eu sempre me enxerguei muito pequena para Magníficos. Então, tudo estava bom, tudo eu estava satisfeita. Sim. Qualquer coisa para mim era ok. Até que eu comecei a perceber que o pai do meu filho é irmão de Jotinha. Um dos irmãos, né? Quem sabe. Só para eu entender, Jotinha É o dono da Magníficos. Tá. Não esqueçam, tá? Não é? Então, as pessoas achavam, as pessoas de fora tinham essa impressão, ela nunca vai sair porque ela é mulher do irmão do dono. Uhum. Chegaram a me dizer, ela deve ganhar muito dinheiro, não sei o quê, enfim. Porque na época, eram 2 bandas que estavam muito bem, era Magníficos e Limão com Mel. Uhum. Então, assim, eu era, naquele momento, um dos principais cantoras do cenário de forró naquela época. Então, as pessoas tinham uma visão que eu não tinha.
É engraçado, né? Isso a gente até falou, acho que com o Diene, né? Sobre isso. Sim. Que nós temos uma visão do nosso trabalho, as pessoas têm outra visão, né? Totalmente diferente. E essa interseção muitas vezes não chega na nossa cabeça. Tipo, até você entender aos poucos, caramba, é mesmo, isso daqui que falaram. Uma vez eu conversando com um amigo meu de Brasília, perguntei, ô irmão, como é que a galera de Brasília vê meu trabalho? Que lá tem uma galera que me escuta e tal. Aí falaram, Filipinho, esse amigo, né, que deu feedback, que é um seguidor que virou amigo. Ele falou, Filipinho, a galera ali conhece muito mais por sua história, depois que a gente fica sabendo dos Gonzagas. Tipo, a sua história aqui é maior do que a música, né? Sua história com a música, sua história de vida é maior do que... Aí eu, caramba, então, tipo, eu não sou só cantor, né? Pra mim eu comecei a entender que nós somos muito mais do que cantores, né? Então você é um ser humano, você tem sua história como apresentadora agora, você é mãe, você é filha, tem várias nuances aí de Samia que em algum momento o seguidor vai se prender a Samia mãe, mas vai acompanhar seu trabalho, sua música. Verdade. E isso daí vai trazendo, tipo, pode ter alguém que vai cantar igual a você, dançar, se apresentar, ter presença, não sei o quê, mas nunca vai ser Samia, né? Não. E você é a única. E até entender isso realmente é difícil. Eu acredito que para você dentro da banda deve ter passado por esse momento, né? Mas eu queria saber como era que você lidava com os fãs, assim, porque é uma menina não que com vem... os fãs, mas eu acho que com a realidade de estar numa posição assim, de tipo, caramba, eu zerei o jogo aqui e como lidar com isso. Como você mesmo falou, né? Naquele cenário... você tava entre era as referência duas, pra todo mundo. Então, assim... Tipo, você era Carla Pérez, que as pessoas que tinham chegado... Ele vai falar dessa história agora pro resto da vida, daqui a pouco eu vou botar a mão no joelho e dar uma baixadinha. O título do podcast, eu queria ser Carla Pérez. Mas como era lidar com isso, Samia? Porque é uma responsabilidade também, né? Muito grande. Cara, sempre foi muito tranquilo pra mim, de verdade, assim. Porque... Como eu tô dizendo a você, as pessoas dizem assim, tu não ficou estrela, tu não sei o quê. Eu não tinha possibilidade de fazer isso, porque eu era funcionária e lá, meu amigo, é assim, cantor é tratado igual a qualquer pessoa. Não tinha essa diferenciação. Sim. As pessoas tinham, a banda não. Entendi. Então eu não conseguia, eu tô dizendo pra vocês isso aqui, não é brincadeira. Eu não consegui enxergar. Hoje, eu enxergo muito mais o que eu fui na vida das pessoas, sabe? Do que na época que estava vivendo. Entendeu? Eu não me enxergava daquele jeito, porque eu chegava na minha casa, eu tinha que cuidar do meu filho, eu tinha que cuidar da casa, eu tinha que fazer a comida, mesmo tendo uma funcionária, entendeu? Eu era uma pessoa que eu sofri com um relacionamento extremamente abusivo. Então, eu não conseguia ter tempo para pensar naquilo ali. Para mim, era só o meu trabalho, a forma que eu ganhava o dinheiro e ajudava a galera lá de casa, que era minha mãe e meu irmão, na época que sustentava. E talvez seja isso que tenha feito você ser o que você foi, assim, naquela época você ainda é, mas assim, a ascensão tenha lidado por isso, né? Porque você ali estava trabalhando, estava fazendo o seu, que lhe cabia, não estava olhando para os lados, como muita gente... Esquece às vezes de fazer o que é para ser feito porque fica olhando para os lados. Tem tempo para isso. Você não tinha tempo para isso. Não. Você entregava ali o que você se comprometia e estava sempre dando gás. Eu acho isso muito massa porque precisamos ter essa perseverança, né? E viver em função de servir, de trabalhar, de dar o nosso melhor naquilo que a gente faz. Então, até hoje você transparece muito essa tranquilidade em relação a o que tá rolando, né? Tipo, Sam, quando Juliette cantou lá, né? Tua música falou de tu, tipo, bombardeio, né? Eu vi no teu Instagram. A gente pirando no grupo. Caramba, falou de Sam. E tipo... Por favor, abaixem o volume. Samia. Tu continua sendo... E isso é muito massa. Porque, assim, tem gente que, por muito menos, já pira o cabeção, né? Hoje um pouco menos, porque já nos encontramos muitas vezes. Na primeira vez, o Felipe disse, a gente vai gravar um programa. A gente vai dar uma entrevista pra Sam. Oi? É uma entrevista pra Sam. O quê? Não, peraí, Felipe, vamos conversar.
Porque, tipo, é engraçado. Samia vem aqui em casa, eu acho que foi Samia uma das vem vezes aqui que em fosse casa. lá em casa. É o Felipe, deixa de onda. Ele, não, Samia, eu sou nervosa, eu sou ansiosa, eu sou tímida, eu sou todas essas coisas. Velho, Samia vem aqui em casa, tu tem certeza, peraí. Tu lembra que a gente correu pra terminar a decoração da casa, finalizar? Eu acho que eu falei no programa. A gente e Rafa, né? Porque ela enlouquece. Felipe de boa, né? Não, a gente não, vai por meu terminar recebo a de todo decoração jeito. da Rafa sala. Vai comprar uma... Assim, porque é engraçado. Samia, ela é essa pessoa... no ar, fora do ar, quando você encontrar. Ela eu fiquei chocada, porque tava lá, eu fãzona, esperando Samia Maia, só que Samia Maia é grandiosa, justamente porque ela é pela simples, humildade, né? Porque ela é Acho humilde, isso, entendeu? Isso... Ela saiu de lá, eu vou até entregar a Rose aqui, Rose vai ficar morrendo de vergonha, Rose trabalha com a gente, é da família já, assim, há muitos anos. Toda vez que tu vai lá, a Rose tá lá. Quando ela saiu, a gente ficou comentando, caramba, pô, ela é tão gente boa, né? Ela é tão humilde, meu Deus, ela é tão toma simples. café, ela toma água. Ela é uma pessoa normal. Se deixar, ela come tudo. Ela come. Não, mas é sério, eu faço questão de reafirmar. Já foi dito várias vezes aqui, mas ela é essa pessoa, entendeu? Galera, não é fake, não. Sou menos nervosa hoje, depois que a gente já se encontrou demais. Mas... Já somos amigas, né? Mas... Eu espero. Olha, é engraçado, né? Que a pessoa tem uma percepção da gente, a gente tem uma percepção da pessoa. Eu olhava pra Rafa, o Felipe nunca já conhecia. A gente já falou. Bagaceira, né? Mas eu olhava pra Rafa e achava assim, é uma princesinha. Essa menina deve ser tão bestinha, meu Deus do céu. Era. Mas a galera tem a percepção de Rafa. Mas tem. Olha, às vezes eu tenho várias pessoas que falam mal de mim na internet, diz assim, alguém bota uma coisa minha, o povo diz, é um nojo, é um abuso. Só quer ser. Aí eu digo, tu dá vontade de dizer, daquele tempo, né, que tu convivia comigo, que tu sabe disso. Quando a gente se encontrou nas festas, só pode. Porque como é que a pessoa fala com plena convicção de uma pessoa que ela não conhece? Eu ia perguntar isso, como é que tu lida com a internet, Samia? Porque nós somos de uma época que nós precisávamos cantar. Compor, hoje é muito mais. Pensar em show. Hoje a gente, se só fizer isso, tipo, não é o suficiente. Hoje a gente tem que estar presente na internet, tem que estar... Como é que tu lida com essa mudança? Porque Rafa foi uma impulsionadora, né? Antes Felipe foi ela pegava no meu pé pra eu postar. Por mim, eu não postava nada, Rafa, assim, antigamente. Eu só quero cantar. Dizia, meu filho, eu sei que você é o que você quer, mas entenda, o que as pessoas querem e esperam é muito mais do que isso. Isso a gente no Superstar, ela ligava, Felipe, posta alguma coisa. Mulher, se não fosse eu e eu acho que Guga, Bonfim, toda a galera por trás cobrando esse menino na época, teria passado o Superstar inteiro e ninguém saberia. Eu era meio... Ele, como mas eu não quero foi fazer pra tu isso, eu só quero cantar. O advento da internet, né? Porque antes tu era só palco, né? Cara, eu entrei no Instagram em 2011. Você tem ideia, eu consegui o meu @, tranquilamente, Samia Maia, não tinha. Eu entrei uma conversa com Camila Coutinho, na época ela ainda era uma... minha amiga. Não, eu não sou amiga, tá? Eu acho que hoje ela nem lembra de mim. Eu passei uma vergonha dessa no primeiro programa. Na verdade, eu liguei pra Mark Zuckerberg, né? Ele liberou a arroba. Não, né? Eu não sabia nem o que era Instagram, amor, pra você ter ideia. Aí eu usava muito Twitter e a gente falava muito por Twitter. Na época eu morava em Recife, ela é de Recife. Ela até chegou a falar comigo. Recife, ela até chegou a falar comigo pra cotar a banda pra tocar no casamento dela, primeiro casamento com o Diego, enfim. Ela disse: troquei um BlackBerry, tô finalmente com um iPhone, me rendi ao iPhone. Pronto. Aí eu botei, eita, arrasou. Eu não tinha um iPhone, eu tinha um iPad, que era a mesma coisa, do mesmo tamanho, né? Só que não tinha telefone, era só aplicativo. iPod. Não, era o iPod. O iPad era o maior, era o iPod. Aí ela disse, migas, vamos pro Instagram. Aí eu, vamos bombar no Instagram, não sabia nem o que era. Manda a localização, né? Aí eu, fui atrás do que é Instagram na internet, achei,
Baixei o aplicativo e abri. Na época que eu entrei no Instagram, era só Só foto. tinha mato, né? E só foto instantânea, Só foto, entendeu? Você não Com podia... filtro, Você né? não podia trazer a Uma foto, foto, não. do seu rolo de câmera. Eu sou dessa Não, época também. Você não. tinha que tirar no Instagram, entendeu? Que era a graça, né? Eu ia dizer isso agora. Aí, hoje não é mais a essência do Instagram daquele se pega Hoje é muito chego, né? montado tudo, né? É. Você monta tudo. E aí eu entrei no Instagram por isso. Então, assim, eu sempre tive essa exposição. Eu não tive dificuldade com a internet. Porém, eu passei muita coisa. Eu digo às minhas amigas assim, eu fui cancelada na internet antes de existir o cancelamento. Sério, Caramba. sabe? Seríssimo. Menina, pois Eu passei coisas horrorosas. Horrorosas. Teve uma época que saía muita gente lá da Magníficos. E toda vida que saía alguém, na internet saía a notícia que eu tinha botado mais uma pessoa pra fora. Oxi. Que eu não... Nossa. Que eu tinha... E quem trabalhava lá na banda sabia que eu e nem ninguém botava nada. Nem ninguém, porque já tinha ele não dá um real de cabimento pra ninguém falar nada e ninguém fazer nada. Principalmente um cantor tirar outros cantores. Mais um saiu por causa dela. Tinha uns lugares aí, um grupo de Facebook, que, meu Deus do céu, às vezes as pessoas mandavam print. Eu dizia, nossa senhora, será que eu sou isso? Teve uma época que começou a pirar minha cabeça. Cara, Você você vai começa culpar, né? Eu comecei a achar, sou meu isso? Deus, será que eu sou isso tudo? Eu já passei por E isso. uma numa fase da cobra, vida. não vale nada, que é isso, que é aquilo. Aí eu comecei Você a... começa a perder sua essência, né? Porque você começa a acreditar, de tanto que as pessoas Aham. falam, né? Aí eu comecei eu disse, quer saber? Não vou mais ver. É tanto que há um tempo atrás, as pessoas me mandavam muito uma menina que tinha um canal de YouTube que ela falava muito mal de mim, mas era muito, 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 muito. Coisas extremamente horrorosas e pesadas, enfim. Agora, tipo 3 anos atrás, 4 anos, sei lá, 2. Enfim, quando eu saí da banda, aí ela ainda falava. Nem sei se fala mais. E aí eu adotei uma postura de não quero saber. Não me mandem, por favor, não quero ver. Aí bloqueava ela, ela tá olhando agora de tal perfil, que é do marido dela. Aí eu bloqueava, e saia bloqueando. Aí as pessoas me mandavam um print, ela dizendo, peçam pra me desbloquear. Era uma fã enrustida, Eu né? não sei. Aí as pessoas diziam, o que ela tem contra você? Eu dizia, eu não sei quem é ela, como é que eu vou saber o que ela tem? O auge da perseguição a troco de nada que eu passei, eu não sei se tu viu. Quando eu dei a notícia que eu tava grávida de Olivia, uma pessoa me mandou uma mensagem no dia do chá revelação, eu ainda lembro. Eu postei uma foto com o Nath Kiri, fez o meu chá revelação e tal. Insistiu, que eu sou dessas ansiosas. Por mim, eu vou pra consulta, diga logo o que é e pronto. A Renata, não, vamos fazer. Beleza. Fez o chá, foi lindo, super emocionante. Postei uma foto com o Nath, agradecendo e brincando, né? Tipo, eu grávida, ela tinha acabado de ter Davi, simbora, estamos povoando o mundo, kkk, uma coisa assim. Aí a pessoa foi e mandou pra mim, né? Você deveria ter vergonha de romantizar ter filhos. Você já parou pra pensar que o planeta está sobrecarregado, que o mundo está passando fome e você está grávida e querendo ter filhos? É muito fácil falar de Deus, é difícil colocar no lugar do outro. Sammy, eu lia, eu não acreditava que aquela pessoa Agora estava sim, com ela raiva ficou de mim porque eu enchendo o estava saco, grávida. Ela veio falar no meu direct, eu bloqueei logo e pronto. Mulher, eu não dou cabimento Aí não, o que eu essas coisas. fiz? Em 10 anos, Sammy, 10 anos na internet. Em 10 anos na internet, foi a primeira e única pessoa que eu bloqueei. Tu acredita? Em 10 anos. Isso pode ser uma santa, porque no meu aqui tem assim, Não. Eu não sei nem quantas mil pessoas bloqueadas. Eu ainda me deu o trabalho de responder de forma educada. E aí ela começou, tipo assim, uma revolta com Deus. Aí eu disse, velho, sabe de uma coisa? Eu já Com entendi Deus. que é uma pessoa que não adianta, sabe, conversar. Argumentar. Bloqueei. Amiga, Certo. quando a pessoa vai pra fazer isso, você já vê que a pessoa, primeiro, não tem nada pra fazer da vida, só pode, porque, meu amigo, eu não tenho nem tempo de olhar os meus stories, vou estar olhando dos outros pra falar mal. O que eu tenho a ver? Não, e a outra que uma vez mandou pra mim, tipo, nossa, você deveria fumar menos, seus genes estão muito amarelos. Sammy, eu nunca provei um cigarro na minha vida. Fumar menos. Mas Você a tá internet é isso, né? certíssima. A gente tem que ter um pouco dessa
Sabedoria dessa... É importante não se fazer o que prender. você fez, assim, saber desligar mesmo. Que eu sofri Desliga. por muito tempo, até o dia em que eu entendi. Velho, essas pessoas não estão abertas a ouvir o que você tem a dizer. Elas estão esperando você cair ou falhar para criticar. Ou você dizer o que elas querem que você diga. Exatamente. Como eu não quero... Como eu não digo, meu filho... Tu Meu namorado, bloqueia e não se meu envolve. namorado diz, você não pode bloquear. Eu não posso. Meu amor, Já bloqueei. aonde tá escrito que eu não posso? Qual o papel que eu assinei? Se, Porque eu não assinei. se tem essa Se ferramenta o pra Instagram diz que eu posso. E eu vou bloquear, porque eu não vou gastar minha energia com isso, não. não vale Hoje a é pena, assim, não. se botar um comentário, às vezes eu boto, outro dia eu botei uma música, eu cantando Me Usa. Aí eu fico imaginando o cúmulo do absurdo da vida de uma pessoa que vai fazer isso. Que quer porque quer criar briga entre duas pessoas. Aí o cara botou, eu disputei um hino, né, amores, não sei o que, alguma coisa assim. Ele botou um hino, né, imaginando a sua voz, né, da Valkyria. Meu Deus. Aí eu bloqueei. Aí o povo, quando eu vim ver, já tinha um monte de gente esculhambando ele. Sim. Dizendo assim, pode ser na voz de quem for, mas eu conheci na voz dela. Porque tem uma geração de fãs que conheceu Claro. as músicas a partir daquele DVD que eu gravei sozinha. Aham. Como tem a outra geração que vem desde o começo com Valkyrie. Como tem uma geração que gosta das duas. Enfim, Ah. E é isso. ninguém precisa ser Entendeu? melhor que ninguém dentro do... Cada pessoa tem seu mérito. Exatamente. Ela tem a história dela que ninguém vai apagar. Como eu Aham. tenho a minha, como a Luciene tem a dela, como as outras cantoras que passaram, tem os cantores também. Não precisa existir isso. Disputa, competição. né? É melhor na sua voz. Mas não foi na sua voz. Mas não sei o quê. Eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber que eu cantei, o povo curtiu, e eu canto até hoje, o povo gosta, entendeu? É isso que eu quero saber. Mas é isso aí. Porque eu não vou apagar a história de ninguém, ninguém vai apagar a minha. Aí eu disse, não quer que eu faça? Tem que bloqueio. Acaba, ninguém dá ibope a ele mais, e vida que segue. Eu ia te perguntar, voltando pra música, quando tu saiu, qual foi o maior desafio que tu encontrou como Sam e Maia, né? Eu imagino Porque que o contexto a de gente, banda seja quando muito tá em diferente de banda, carreira solo, quando né? a gente tá em banda, a gente tem uma estrutura, de certa forma, né? Tem um certo, entre aspas, conforto, porque tem outras pessoas por você. E quando é carreira solo, tu bota tudo nas costas e vai pra guerra, né? Como foi essa tua virada? Qual foi a maior dificuldade que tu encontrou, Sam? Cara, logo quando eu comecei a minha carreira solo, eu entrei eu já comecei a tocar, então eu tocava bem, sabe? Na verdade, o que eu achei mais estranho foi como a mudança de algumas pessoas. Você deve ter passado por isso. Com certeza. É incrível. É incrível. Cara, pessoas que você ajudou, pessoas que olharam pra você e disseram, conte comigo. E que sequer respondem um direct seu, sabe? Sequer abrem uma mensagem sua. Por outro lado, também se revelam os verdadeiros amigos, né? Aquelas pessoas que você aí fala, você caramba, conhece, às vezes até pessoas que você nem tinha nem tanta dava, intimidade. nem sabia que a pessoa lhe considerava tanto, né? Então, e é isso, assim, eu entrei Vou falar mais uma vez dele aqui, meu namorado disse que eu sou muito conformada. Tu quer viver assim, vai tocar e pronto. Porque eu entrei num lance, Rafa, de que eu quero fazer o meu, ganhar o meu dinheiro e pronto. Eu não tenho mais essa loucura de estar atrás de fulano pra fazer um feat, fazer uma foto com não sei quem pra postar, pra dizer que eu tava não sei onde. Milhares de pessoas aqui me perguntando no meu Instagram, já encontrou com Juliette? Eu digo, não, minha gente, eu não sou amiga de Juliette, eu nunca fui amiga de Juliette. Eu conheci a Juliette, imagina quantas mil pessoas nessa cidade. Juliette não conhecia, Juliette não maquiou uma vez, Juliette não falou. Ela conhecia o meu trabalho, eu a conhecia, mas não era amiga dela. Por que ela vai estar ligando pra mim hoje? Dizer, vamos sair, vamos andar de lancha? Não. Entendeu? Sim. É normal. E é natural. Natural. Claro que é. Isso também é um traço da maturidade, né, Sâmia? Você não... não... maturidade. A gente, quando é mais jovem, né, a gente fica naquela Suas ansiedade de, se eu fizer tal coisa com fulano, eu vou bombar. Amigo. E quando, na verdade,
um segundo depois tudo pode mudar, né? Sim. Não é a gente que controla. E outra coisa, eu aprendi há muito tempo, isso eu aprendi há muito tempo, lá atrás, viu? Quando eu faço alguma coisa por alguém, seja dar um copo d'água, seja divulgar o trabalho dessa pessoa, seja levar ela num programa, qualquer coisa, eu faço porque eu quero. Sim. Aquela pessoa, ela não me deve nada. Aham. É só Entendeu? assim também. Porque se eu pensasse de outra forma, eu teria me frustrado muito, sabe? Inúmeras pessoas que quando estava começando aqui me pediram força para isso, para B, para levar no programa, ou para fazer uma entrevista pro canal, para isso. E hoje mal falam comigo, tipo, todo mundo viu que eu fui pra carreira solo. Quando a gente tá começando, a gente precisa da ajuda das pessoas. Você sabe que um influenciador que tem um alcance grande é caro, né? Pra divulgar uma música, pra divulgar uma coisa. Gente, eu tenho vergonha até de pedir, assim, pra um amigo postar. Somos dois. Eu boto, às vezes, assim, num grupo, não sei o quê, e deixo minha vontade a quem puder. Obrigada, eu agradeço. Quando eu vou lançar uma música, que é de ano em ano, quando eu vou fazer uma live, que é uma vez por ano, mas eu não tenho coragem, tipo, de fazer uma lista de transmissão e ficar mandando toda semana, por favor, poste isso aqui. Deus me livre! Porque eu sei que o povo não vai postar, eu vou ficar triste. Não, eu nem peço. Então, assim, eu aprendi isso, sabe? Amigo, a gente faz sem esperar nada em troca. Faça porque você quer fazer, sabe? As coisas vão chegando. Eu lembro, assim, que tu saiu, tu ainda gravou um DVD ali na... Chamei você foi. Eu lembro, e foi muito legal a atmosfera. A atmosfera foi muito legal, né? Porque realmente eu via que você tava entre amigos ali, bem à vontade. Chamei amigos. E eu acho que isso é massa, assim. À medida que o tempo vai passando, você vai valorizando cada dia mais esses momentos, né? Tipo, o que você tem feito, como você reage, né? Dentro da profissão mesmo, a esse tipo de situação que é chata, às vezes, né? De você ver uma pessoa que mudou simplesmente porque você saiu de uma banda, ou porque você não tá lançando música como antigamente, ou porque não tá com a agenda lotada. Ou porque ela passou a fazer mais sucesso. Exatamente, tudo incomoda e a gente não tem como controlar isso, né? E que bom que nada tirou a sua essência, né? Eu acho que você é uma pessoa que consegue manter essa essência. E eu ia te perguntar, acho que até pra gente começar aí finalizando, o que é que Samia quer deixar como legado? Tipo, acho que você já tem um grande legado, né? Construiu, assim, mas assim, tipo, aquilo que você fala, Filipinho, Rafa, é isso aqui que eu faço além do amor pela música, mas eu quero que as pessoas recebam tal coisa. O que é que você tem como objetivo dentro dessa sua carreira musical toda? Porque eu sei que pra Samia não é só ganhar dinheiro, não é só um negócio, é muito além disso. Olha, eu acho que quando você toca na vida de alguém, consegue tocar a vida de alguém de qualquer maneira positiva, seja com a música, seja com alguma coisa que você disse na internet, seja com uma postagem, eu acho que isso é o principal, sabe? Eu falo esporadicamente do meu problema de ansiedade na internet, e isso vocês não imaginam o tanto de mensagem que eu recebo quando eu falo disso. Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei a fazer meu acompanhamento com psicóloga e posteriormente com psiquiatra, eu fiz um vídeo. E eu postei no IGTV na época. Sim. Eu recebi muitas mensagens, relatos emocionantes, assim, coisas que eu nem imaginava. Pais dizendo, eu pensei que minha filha era uma preguiçosa. E ela diz a mim que sofre, que não tem vontade de se levantar, que não tem isso, que não tem aquilo. E eu até assisti o seu vídeo, eu pensei que minha filha era uma preguiçosa. Caramba. Mas agora eu vou ajudar minha filha. Enfim, muitas coisas. E eu consigo, às vezes, com a minha fraqueza, que eu não acho que é fraqueza, mas hoje eu sei que é uma doença, que a ansiedade também, transtorno de ansiedade é uma doença, enfim. Mas eu consigo, mostrando para as pessoas que eu, Samia, artista, cantora, que o povo conhece, que eu tenho um problema, que é esse problema. Eu vivo tranquilamente com ele. Qualquer pessoa, né? Sim. E que é normal, e que isso acontece, e que qualquer pessoa pode ter, aliás, mais do que a gente imagina, porque os dados são alarmantes, né? Muita gente só não tem a coragem de procurar tratamento.
Sim. e outros não têm a condição de procurar um casamento. Mas se eu conseguir ajudar alguém quando eu posto aquilo ali, pra mim já tá valendo. Uma pessoa que eu consiga ajudar. Uma pessoa que eu consiga ajudar com a música, com a minha música, com as coisas que eu faço, que eu falo, pra mim isso já tá valendo. Antigamente, eu já fui uma pessoa muito complicada, extremamente complicada. Eu era uma pessoa, na verdade, até difícil de lidar. Porque, enfim, eu acho que ninguém consegue dar amor se não tá feliz, sabe? Então, eu tinha muitos problemas, muitos conflitos pessoais, muitos conflitos de relacionamento, e eu acabava jogando aquilo ali nas pessoas que conviviam comigo, sem que elas tivessem a menor culpa, mas eu também não percebia aquilo. E foi uma luta muito grande para eu entender que eu fazia aquilo. Para eu assumir para mim mesma que eu fazia aquilo. E a partir daquele momento eu me decidi que eu ia mudar. Não sabia como, mas eu ia mudar. E a coisa que eu mais peço a Deus, hoje não mais, mas naquele tempo, naquele momento era, meu Deus, me ajuda a ser uma pessoa melhor. Todos os dias eu dizia isso. Porque eu via que eu estava afastando as pessoas e eu não queria afastar as pessoas. Não era voluntário, né? Eu queria aquela amizade, a convivência daquelas pessoas, mas era mais forte do que eu. Eu não conseguia controlar o que eu falava muitas vezes para magoar. Eu sempre fui muito sincera. E aí acabava que eu usava essa história de ser sincera de uma maneira totalmente negativa, porque as pessoas não precisavam ouvir. Ninguém tem a obrigação de ouvir o que eu quero dizer. Era o sincericídio, né? O meu pensamento é meu, o que eu penso é pra mim. Entendeu? Eu não posso estar despejando na cara da pessoa. É o que muita gente faz hoje na internet, né? Mas faz propositalmente. Pra magoar. Exatamente. Não é involuntário como você fazia, né? Tipo assim, eu vou ali magoar, vou usar minha sinceridade, né? Vou ali. Tô sem fazer nada, vou ali. Acabar com o dia de alguém. Maquiava o ódio com a sinceridade. Aí cara, graças a Deus, assim, eu consegui mudar muito disso. Já há muitos anos, graças a Deus, assim. Isso. E eu também vi que é um reflexo da minha mudança como ser humano, da mudança como eu me relaciono com as pessoas mais próximas a mim. A mudança também de não deixar mais as coisas externas me atingirem tanto como eu deixava antigamente. E tô aí nessa luta, né? Que é diária, que não é fácil, não. A gente lutar. Peço muito a Deus que me mostre qual é o propósito que Ele tem pra mim. Porque eu cheguei num ponto que eu acredito que não é só isso aqui. Sim. Sabe? Mas eu ainda não sei qual é o meu próximo passo, qual é o propósito que Ele tem pra mim fora da música, ou enfim. E peço muito a Ele. E é isso, sabe? Vou caminhando. Quando tu falou, né, da questão da ansiedade, eu estava pensando, assim, foi uma sintonia, porque foi a primeira coisa que eu pensei, que o artista, ele não é só aquela pessoa ali no palco, né? E, infelizmente, muitos ainda não entenderam isso. Sammy, ela inspira as pessoas em cima do palco, mas ela inspira as pessoas fora, na forma que ela age, na forma que ela trata alguém na rua, na forma como ela lida com as fragilidades dela. E esse pensamento me veio na hora, assim, o quanto, como você mesmo falou, né? Não sei se fragilidade seria a melhor palavra, mas acho que as pessoas vão entender, né? O quanto você compartilhar essa verdade com as pessoas, né? Faz com que elas aceitem aquilo para elas também, e até né? Deus usa dessa exposição que Ele nos dá para isso. Que né? bom que você já entendeu, né? Que você precisa, que você inspira as pessoas e que você precisa ser de verdade onde quer que você vá. E que você tem compromisso com isso, né? Porque tem muita gente que não tem esse compromisso, assim, não entende que é uma responsabilidade essa exposição toda, né? Mas isso é muito transparente na tua carreira, Sammy. A gente fica feliz em poder compartilhar, isso, né? e ali beber né? dessa fonte também, que é a sua vida, a forma que você lida com o sucesso, com a música, com a carreira, com as responsabilidades ali diárias, né? A gente, nos bastidores, muitas vezes conversa sobre temas que são corriqueiros, mas, assim, a forma que você lida vai também nos inspirando. Eu acho que isso é muito importante, que você continue transbordando isso, né? Esse amor que você pouco a pouco vai descobrindo e principalmente entregando nas mãos de Deus, como você acabou de falar, né? Que é isso que você
tem buscado, né, esse propósito. Eu acho muito massa. E a gente tá chegando quase ao fim aqui. A gente já conversou mais de 1 hora, tem noção? Deus. É porque a conversa é boa, né? A gente nem sente. E eu ia perguntar 2 coisas musicalmente agora, voltando, né? Porque aqui a gente tá recebendo... Você é a primeira artista que trabalha com música que a gente tá recebendo. Que a gente já recebeu psicólogo, já recebeu influenciador, já recebeu colunista social. Enfim, a gente tá recebendo um pouco de tudo aqui. Mas aí eu ia perguntar 2 coisas básicas, que é quem são as tuas maiores referências na música? Acho que todos nós temos, né, as nossas referências. E qual é a música, assim, que tu... Caramba, eu amo essa música. Independente de forró, ou se você cantou ou não. Tipo, eu queria que tu respondesse isso pra gente finalizar com música. Minhas referências na música, como eu falei pra vocês, eu comecei querendo... Carla Pérez. Carla Pérez foi minha referência artística. Eu acho que essa minha coisa de dançar, né, no palco veio dela. Mas a minha referência na música realmente são forrozeiros, né? Kátia Silene, que é do Machas com Leite, que eu amo. Pra mim, ela foi que me inspirou no meu primeiro momento de música. Eu imitava a Kátia, assistia minha fita de vídeo querendo ser a Kátia. E hoje vocês são somos amigas, né? E eu digo a ela sempre. Eu não deixo de dizer não, porque eu acho que... Eu tenho várias pessoas que no começo, antes de ser muito famosas, diziam, eu sou fã, você me inspirou, corri atrás de mim, não sei o quê, e hoje é famosa também, aí fala comigo assim, bem... Aí eu digo, eu fico olhando, bichinha perigosinha, né, no começo. E eu, não, minha filha, eu falo mesmo, e falo em todo canto, e a minha amiga, mas não deixou de ser a minha referência. Sim. Eliane também é outra que eu amo demais, mas que eu me inspirei muito nela. E a música, cara, eu tenho milhares de músicas, porque eu sou assim. É difícil essa pergunta, eu também não respondo. Tu fez essa pergunta, mas tu não responderia essa pergunta. Aqui eu sou o apresentador. Tu já me fez perguntas difíceis também. Né? Então, mas assim, dos grandes sucessos que Samia cantou, assim, tem algum que você tem um carinho especial, que marcou a sua vida de alguma forma, marcou a sua carreira? Só pra fechar filtro, né? Que é a música que me projetou mesmo, assim. Foi a música que me tirou de um lugar de um lugar não tão confortável para me colocar como uma cantora respeitada, né? Eu penso muito, assim, se tudo aquilo que eu vivi naquela época, né? A questão do cantar daquela música, do estouro que aquela música deu, da dança, de como aconteciam as coisas, uma coisa que a gente fez mudando todo um cenário, que não existia aquilo ali no forró naquela época. Se fosse hoje, nos dias de hoje... Começava, né? Era começava, o arranjo tinha meio que instalado em dentro no começo, né? Era... Eu fico imaginando assim, cara, se aquilo fosse hoje, né? Com esse lance de TikTok, com esse lance de dança, né? Eu acho que ia ser um negócio louco. Mas eu não tenho... Tu já pensou em fazer uma versão dela, assim, tipo, nova? Não, nunca pensei. Mas seria interessante. Seria, né? Porque é uma coisa que te marcou, todo mundo... Acho que é música de Samia, né? Nova geração, né? Magnífico está ali. Magnífico está ali no meio, mas a música é de Samia, né? A tua cara, de certa forma. Tem música que marca, né? A pessoa sai da banda, mas a música não sai da pessoa. Mas eu tenho uma música que, quando me perguntam assim, qual a sua música preferida de ouvir, de tudo, assim, eu sempre falo ela, que é Anjo, que é do Saulo. Canta aí um trechinho pra gente. Eu não vou nem pegar o violão pra não lhe atrapalhar, só um trechinho. Acredita em anjo, pois sou seu. Soube que anda triste, que sente falta de alguém, que não quer amar ninguém. Eu sou apaixonada por essa música. Apaixonada. É linda. Eu sei até o poema todinho que ele recitando. Gigante, né? Eu sei qual é. Mas que massa. Sou fã dele. Então é isso. Quer perguntar alguma coisa ainda, Rafa? Não, só queria agradecer mais uma vez. Fala mais uma vez o quanto eu sou fã, o quanto eu admiro Samia nos palcos, mas especialmente fora deles. E que volte sempre, né? Estamos sempre de microfones aqui disponíveis, portas abertas, café na xícara. Café, né? Da próxima vez que eu vier, eu não vou tomar café o dia todo pra tomar só aqui. Porque eu já tomei 2 vezes. Combinadíssimo. E eu não tenho estômago para isso, Brasil. Meu estômago é muito ferrado pra tomar tanto café. Mas aí se despede da galera, fica à vontade, Samia. Eu quero agradecer a vocês pelo convite. Agradecer também por vocês dois serem essas pessoas tão queridas, tão fofas, que eu tenho o privilégio de conhecer um pouquinho mais de perto dos dois.
tá? De verdade. Isso aqui é... Não, obrigado. Eu já disse em outras oportunidades, mas estou dizendo agora porque eu acho que as coisas boas que a gente sente pelas pessoas, a gente tem que dizer muitas vezes mesmo. Quero agradecer a galera que está aí nos acompanhando. Eu não olhei para essa câmera, eu tô olhando pra primeira. Eu só olhei para vocês. Essas coisas lindas aqui na minha frente. Eu também olho de vez em quando ali só pra... Ai, muito obrigada, tá? E digo mesmo, precisando, estou aqui. Precisar de verdade, mim, né? precisar Eu sei, porque cantar, às você vezes... sabe, né? Eu também sei. Então, tudo que eu peço, tudo que eu falo e... é bom isso, a gente saber que existem pessoas de verdade que a gente... Os amigos que a gente vai fazendo ao longo do caminho, da né? vida, Isso né? é o que vai ficando também. Às vezes as pessoas perguntam, você é feliz? Eu digo, minha gente, eu sei lá. Porque a felicidade pra mim é o processo, né? Então, o que falta pra você ser feliz? Não falta nada, tá tudo certo. E a gente vai agregando coisas e pessoas e sentimentos ao longo da nossa vida para poder chegar lá no final a gente ter uma história massa para contar, né? É isso aí. E você tem. Muito Amém. Obrigado, Samia, de coração, por ter aceito o convite. Foi massa poder trazer um pouquinho de música aqui para o Mais Café Podcast, por poder trazer também a sua história, né? Que eu acho que poucas pessoas talvez conheçam tão a fundo. Uhum. E eu espero que sirva para vocês que estão vendo aí de inspiração também, para que não desistam, que acreditem, que saiba que o processo, o caminho, ele é mais importante do que o último dia, né? A gente vai construindo pouco a pouco e Samia não é Samia por acaso, né? Ela teve que passar por muita coisa para construir essa história. Eu sou fã desde sempre, como eu falei no começo. Então, muito obrigado mesmo. Sigam Samia Maia em todas as redes sociais. Ouçam todas as músicas, vão lá descobrir um pouquinho dessa história aí. Musical, principalmente também, porque cada play que vocês dão ajuda muito a nós, artistas. Compartilhem, marquem os amigos, bota no som do carro, bota em todo lugar, porque é muito importante. Prestigiem os nossos shows também, né? Que a gente voltando a gente tá agora. Voltando. A gente não vê a hora de... Eu nem perguntei isso, eu ia perguntar, mas aí teria que ser outro podcast. A gente volta. Porque é como essa retomada, né? Eu acho que é um papo, assim, extenso, mas eu acho que quando a gente tiver com as agendas cheias, aí a gente marca um dia, assim, quando você tiver de passagem por João Pessoa. Amém. Fale pela boca do mar. Mas é isso, muito obrigado, Samia. Obrigado, galera. Fiquem com Deus. Beijo, até a próxima quinta. Sigam aí em todas as redes sociais, MQC Podcast. Se inscrevam no canal, deixem seu comentário. Bota aí nos comentários quem você quer que a gente entreviste, né? Dentro da nossa esfera de relacionamentos. Quem nos acompanha deve saber quem a gente conhece. Então, bota aí nos comentários. Um beijo grande, fiquem com Deus. E aí, Rafa, vai falar alguma coisa? Já então é isso. Tudo. Tchau, galera. Fui! Ah, que...